Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de forma alguma de deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, acionar o sino das notificações e também estar comentando nos nossos vídeos. Comentários edificantes têm somado em muito. Minha gratidão a Deus, aos irmãos que sempre estão sendo fiéis nos comentários desde o começo do canal. Muitos se ausentaram, outros saíram porque discerniram que talvez não era o lugar deles comentar ou deles trazer contendas de palavras, discussões intermináveis que para nada somos, senão para corromper a fé daqueles que fazem parte do canal. Minha gratidão a Deus por todos aqueles que permaneceram. Sei que são muitos os que se ausentaram porque não concordaram com as verdades que foram faladas relacionadas aos seus ministérios, às suas denominações. São pessoas que não estão preocupadas em defender o santo evangelho de Cristo, mas as suas próprias denominações, que não é o caso do canal Bíblia em Foco, não é o caso do pastor Levi Longaray. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que têm me ajudado financeiramente, contribuído com o meu trabalho e com o trabalho ministerial de pregação apologética e estudos bíblicos do canal Bíblia em Foco. Com toda certeza Deus o recompensará em glória e também em vida nessa terra, pois está investindo num trabalho sério, santo e árduo, que tem defendido a bandeira do verdadeiro evangelho. Como eu tenho dito e vou continuar dizendo, não somos destemplados, não somos desigrejados, não temos nada contra quem é, mas nós não somos, nós defendemos a igreja de Cristo na sua essência, o verdadeiro evangelho como ele é. E o que tem nos deixado frustrados na última hora são muita picaretagem, severgonhagem e pessoas que têm se aproveitado da fé de pessoas indefesas, de pessoas verdadeiramente humanas, crentes e sinceras a Deus. Pastores e líderes e lideranças corruptas que têm tomado conta das igrejas em todo o nosso Brasil. Eu quero agradecer a Deus, a vocês que têm me ajudado, vou dizer mais uma vez financeiramente. Quero agradecer do fundo do meu coração, irmão Carlos de Minas Gerais, irmã Dulcilene, se não me falha a memória, irmão Ribamar e tantos outros irmãos que eu vou falando o nome no decorrer das minhas gravações, que têm nos ajudado na manutenção do canal financeiramente. E eu quero agradecer a Deus, a todos aqueles que têm orado em nosso favor para que nós possamos nos manter firmes e ativos na presença de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a Igreja Deus é Amor mais uma vez, sobre a IPDA, mas hoje eu vou falar de uma forma geral. Hoje eu não vou falar de um item só, hoje eu vou falar de várias coisas que me viram à mente e eu vou falar sobre coisas que eu vivi, que eu sei que minha família viveu, que meus irmãos viveram, obreiros antigos no ministério, que começaram a trabalhar na Deus é Amor há quase 40 anos atrás. Eu quero falar sobre muitos conhecidos meus, obreiros, presbíteros, diáconos, pastores conhecidos, famosos, pequenos, grandes, médios. Eu quero falar de algo que eu sei, não é de alguma história que me contaram. E eu sei que vai vir gente brigar e querer discutir, mas não adianta, você que chegou hoje não sabe como é as coisas, como foram e como são. Então não adianta você discutir. Eu quero falar aqui para abrir os olhos de muitas pessoas que estão sendo enganadas e outros que podem ser enganados e outros que estão sendo enganados e gostam de ser enganados. Bom, quero falar sobre os Deus Amorianos, que é a sigla dada para os seguidores da Igreja Deus é Amor, os Deus Amorianos. Quero falar com todos vocês nessa rica oportunidade. Meus irmãos, quando a gente se converte na Igreja Deus é Amor, a gente logo no começo aceita Jesus e a pessoa acha que está verdadeiramente se encaminhando no verdadeiro Evangelho de Cristo. Até porque isso é muito pregado e muito insistido, que esta igreja, ela detém o verdadeiro Evangelho de Cristo, sendo a única igreja que detém a pregação do verdadeiro Evangelho, que somente ela salva, que as demais não, você não vai ser salvo estando em uma outra. Bom, não quero dizer que eles têm razão, que tenham e nem que não tenham nessa questão, pois tanto ela como as outras, um grande número está corrompida. Então, se ela prega que é só nela, acredito que os outros pregam que sejam nas outras também.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que está errado quando alguém afirma que somente numa igreja ele vai ser salvo. Aí passamos para os itens, passamos a nos tornar um sectário. O que é um sectário? Aquele que defende a sua seita, aquele que segue cegamente uma seita pseudo-cristã, ou uma seita que engloba um número de adeptos e eles se julgam os melhores e os únicos certos na face da terra. Mas quando você recebe o Evangelho da Igreja de Deus e Amor, a Igreja de Deus e Amor no começo ela começou debaixo de uma orientação. E por começar debaixo de uma orientação séria e seguir padrões doutrinários que são princípios doutrinários, que estão na área dos usos e costumes, que são doutrinas externas, seguiram muitas doutrinas externas do exterior, do corpo, que nem necessário era. E por seguir aquelas doutrinas ditatoriais, que são mais englobadas para o lado de uma seita do que verdadeiros princípios bíblicos para o corpo, eles começaram a se julgar os únicos detentores da verdade. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Por se manter os únicos detentores da verdade, eles passaram a dizer que a Igreja Deus e Amor era a igreja revelada, que era a única igreja revelada. E que o líder da Igreja Deus e Amor, o missionário Davi Miranda, era o único líder que tinha a nível nacional, que era o único verdadeiro líder, que era um líder de Deus e que a igreja era uma igreja revelada. Bom, meus irmãos, para começar, eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, quem não é espiritual não vai me entender de forma alguma, mas os espirituais vão me entender. E as pessoas que seguem a Igreja de Amor por amor à instituição e o líder vão me criticar e vão me perseguir, mas aqueles que estão lá dentro, que realmente seguem o Evangelho de Cristo por receber o Evangelho, esses não vão me criticar. Então eu quero dizer que não existe igreja revelada, não existe igreja revelada. Primeiro porque Deus não revela a igreja para ninguém e não existe líder revelado ou que tenha a revelação de abrir uma igreja revelada. Inclusive até nos hinos, nas músicas que eram cantadas para louvar a instituição e para louvar o líder, o missionário Davi Miranda, eles cantavam igreja revelada. Então não existe, para começar, não existe igreja revelada. Mas então, pastor Levi me explica, vou te explicar por dentro da Bíblia, querendo você ou não. A igreja, ela não é revelada, porque a igreja foi fundada por Cristo no Calvário. Vocês estão entendendo? E as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo, se fosse existir igreja revelada, seria essa, mas nem essa é revelada. Ela foi fundada e instituída por Cristo. Não foi através de uma revelação que Cristo fundou a igreja. Então por isso que não existe igreja revelada. E nós, a Igreja de Deus e Amor, não é a única igreja que vai para o céu, não é a igreja revelada. Para tomar de mim quando ela se julga a igreja revelada, é a única que vai para o céu. E a igreja que vai para o céu é a Igreja Universal dos Santos, que é um grupo de pessoas fiéis tirada de todos os ministérios santos que estão cultuando sobre a face da terra. Então essa seria a igreja revelada, se é que existisse, a Igreja Universal dos Santos. Mas não é a igreja revelada, é a igreja instituída e fundada por Cristo no Calvário. Vocês entendem? Então, meus irmãos, essa história de igreja revelada, isso é uma heresia. Até porque as maiores seitas foram fundadas debaixo de revelação para homens, tais como homens que receberam através de algumas tábuas com escritas do nome da revelado para fundar sua seita, através de escritura e algumas barras de ouro. Alguns líderes sectários receberam as revelações para fundar suas seitas. Então seitas foram reveladas. Agora a igreja verdadeira não é revelada. Isso eu afirmo. A igreja verdadeira, ela é instituída por Cristo. E Deus não revela uma única igreja para alguém ou revela a abertura de uma igreja. Se eu abrir uma igreja o ano que vem, como eu tenho em mente de abrir, não vai ser uma igreja revelada. Não. Vai ser uma igreja instituída por Cristo. Cristo está me orientando e eu vou talvez abrir. Deus confirmando 100%. Então, não é uma igreja revelada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, por anos nós ouvimos isso, que a igreja era uma igreja revelada, que o líder era o único líder que tinha uma revelação de Deus para a abertura da igreja, instituindo assim a única igreja que as pessoas poderiam se salvar. Nessa conversa de a única igreja santa que pregava a verdade no Brasil e que todo mundo ia se salvar, foi falando mal das outras igrejas, perseguindo as outras igrejas, esvaziando as outras igrejas e enchendo a igreja através dessa conversa. Outro sim, através dessa igreja ser a única igreja revelada, as pessoas tinham que ir para lá porque nas outras igrejas eram condenados, amaldiçoados e não ir para o céu. E quem saísse da Igreja de Deus e Amor na época, porque o missionário tinha em mente que a igreja era a igreja revelada, quem saía da igreja ia para o inferno ou era amaldiçoado porque simplesmente não estava na Deus e Amor. Isso eu estou falando por experiência própria vivida. Eu vivi e ouvi e participei. E quem ficasse lá
ia ser salvo. Então, se essa igreja era a igreja revelada, o líder era um líder revelado por Deus, automaticamente lá aconteceriam os milagres revelados. Os paralíticos iam andar somente lá, os cegos iam enxergar somente lá, e os milagres iam acontecer somente lá. Coisa que não é verdade. Os milagres aconteceram e acontecem em outros lugares, só que numa escala mais talvez menor, ou talvez numa igreja que tenha temor na escala pequena, porque não inventam e não forjam milagre como essas igrejas forjam. Vocês estão entendendo? Então, automaticamente, por ser revelado e o líder ser o único líder de Deus, automaticamente só lá ia acontecer milagre. Então, isso puxava as pessoas para lá, e isso foi uma obra de engano, de mentira durante muitos anos, que Deus colocou na balança e tirou a máscara dos deuses amorianos e da própria igreja Deus é Amor, da família e da liderança. Bom, então, se a igreja é revelada e o líder é revelado, os milagres revelados só iriam acontecer lá. E muitos desses milagres começaram a ser forjados. Quando a igreja deixou de operar os milagres verdadeiros que ela tinha no começo da fundação, começaram, para se manter no nome da única igreja que faz milagre, porque a Deus é Amor, tem que fazer. Eles têm que fazer milagres, os líderes eles têm que ser os melhores, e a doutrina só tem que ter lá. Então eles começaram a forjar milagres e inventar números de paralíticos curados de cadeira de roda. O pastor Antônio Ribeiro gritava do altar, e às vezes um paralítico era curado, diziam que era 150, e começaram a forjar e inventar histórias e mentir para o povo. Bom, meus irmãos, não é só sobre isso que eu quero falar sobre muito mais coisas. Por exemplo, no começo, quando os irmãos eram obrigados a seguir todos os itens de doutrina, de uso e costume, os filhos dos irmãos não podiam usar uma camisa com desenho de algum personagem da Disney World, os netos do missionário, os filhos do Lorival e do Sérgio e do Daniel e do Davi usavam camisa do Mickey, da Minnie, usavam camisa dos personagens da Disney World. Cansei de ver na própria revista ID eles tirar foto e pousar com camisas assim, enganando o povo, mentindo para o povo, pregando uma coisa para o povo e a família vivendo outra. Bom, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte: eu esperei muito tempo e eu quero continuar falando, mas eu nunca fui traidor, eu sempre falei a verdade desde o começo, e muita gente da Deus é Amor debandou aqui do canal porque não quer compromisso com a verdade, quer defender uma instituição e um líder, e os idolatrá-los e dizer que são os melhores, porque não tem a revelação do verdadeiro evangelho, mas a revelação da instituição. Eles querem servir a instituição, não o evangelho. Eles querem idolatrar um líder, não o evangelho. Então, as pessoas que se convertem na Deus é Amor, a grande maioria, eles não aprendem a servir a Deus, eles não aprendem a adorar a Cristo, eles aprendem a adorar o missionário e a instituição, e defender não o evangelho, mas a instituição. Isso eu vivi e sei. Outra coisa que a pessoa que se converte na Deus é Amor pode passar por uma grande dificuldade é o seguinte: se ele se converte lá, então automaticamente ele vai começar agora a defender a sua instituição, o seu líder, e vai não defender o verdadeiro evangelho da cruz, ele vai ficar em torno daquela instituição. Bom, o que eu queria dizer para você é o seguinte: a família do missionário sempre foi uma família que sempre fez coisas diferentes dos membros da igreja, sempre fez coisas diferentes dos membros da igreja. Então vocês percebem uma coisa: o missionário, alguém diz que o missionário não sabia, coitadinho, conversa fiada, o missionário sempre soube de tudo que se passou na família, sempre soube de tudo que aconteceu na igreja. Agora parem vocês o que eu vou dizer com base bíblica e com experiência vivida no ministério. O missionário sempre defendeu os filhos. O missionário, por amar demais os filhos ou por ser hipócrita, sempre defendeu os filhos, defendia o erro dos filhos, da família, sempre foi muito de proteger a família e cobrir os erros da família, e disciplinar os irmãos humildes e simples da igreja, e falar mal dos pastores de outra denominação. Vocês estão entendendo? Isso não é querer tocar num jeito, isso é a verdade que ele mesmo deixou claro para todo mundo que tem noção, está a par disso. Então vocês têm que entender uma coisa: os netos dele usavam coisas que os membros não podiam usar, os netos dele faziam coisas que os membros não podiam usar, os filhos dele faziam coisas que os membros nunca puderam fazer. O Sérgio Soares sempre aprontou, sempre brigou com todo mundo. A Léa sempre foi desde moça, desde jovem, uma menina bem espoletinha, vocês estão entendendo? Até nos testemunhos da revista ID, quando ela conta sobre o namoro, como ela conheceu o Sérgio Soares e como a Débora e ela fizeram os encontros, a gente percebe que ela sempre foi mais ativa que a Débora. Então vocês têm que ser inteligentes para saber que eu não estou falando besteira. Outra coisa, o Daniel Miranda sempre foi envolvido com droga, com tudo que é porcaria, saía, entrava da igreja,
saía, entrava e não era disciplinado, em residência, disciplinado, voltava e não era aplicada a mesma disciplina de rescindência dos demais irmãos. Teve irmãos que caiu uma vez, por muito menos coisas, nunca mais apareceu no ministério. Então por que eu vou gravar? Porque eles destruíram milhares de obreiros e sempre defenderam a família. E eu não sou de acordo com essas coisas. Não estou aqui para denegrir ninguém, mas eu tenho que falar aquilo que está sendo verdade. Alguém diz assim, mudou, Deus é amor. Mudou nada. A Deus é amor nunca vai mudar nesse sentido 100%, porque isso é uma hipocrisia construída durante décadas. Isso não sai de um dia para o outro, está impregnada. Outra coisa, se a Deus é amor mudar, daí vai ser mudar no comando do Lorival e da Débora, do pastor Lorival e da cantora Débora. O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma igreja bem liberal. E aí acabou a história daquilo que todos eles pregavam e defendiam, como igreja revelada, como única que detinha a doutrina e que detinha os padrões. Então aí está o maior perigo. Se alguém está me dizendo para mim no rodapé, está mudando, não está mudando, então ela está mudando para ser uma igreja liberal, porque a Assembleia de Deus, quando mudou para ser liberal. E o que acontece com a Igreja de Deus e Amor é a mesma coisa que a Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, eu estou aqui para desmascarar esses ministérios que são hipócritas, fingidos, que ficam jogando com os obreiros, humilhando homens de Deus, mulheres de Deus, porque eu conheci muita gente dentro da Deus e Amor, da Assembleia, homens de Deus, amados, bondosos, que estão sendo ultrajados. Esses não crescem e não vão, e eu sou defensor desses, porque esses têm muita coisa engasgada na garganta que eles queriam falar. Então o missionário sempre soube dos podres do Daniel Miranda, do Davi Miranda Filho, que nunca consertou a sua vida. Sempre foi uma pessoa levada pelo sexo e pela imoralidade sexual, sempre foi levado, sempre teve em quedas, em altos e baixos, sempre foi defendido pelo ministério, inclusive quando o Darcy Messias ali de Curitiba, que eu não defendo ele também, porque eu não conheço ele 100% e o pouco que conheci sempre vi muita discrepância na vida dele, mas quando ele colocou um item na mesa da diretoria em São Paulo, quando a Maria Lorena ainda estava junto na diretoria na reunião, que ele foi falar dos podres do Davi Miranda Filho, logo que foi descoberto uma escala que já tinha muita coisa, já vinha de 10, 20 anos, mas sempre existiu, mas no momento que ele foi colocar em reunião, o missionário defendeu o Davi Miranda Filho e humilhou Darcy Messias e mandou ele calar a boca e ficar quieto. E a própria Lorena aconselhou o Messias que se ele quisesse ficar no ministério, que ele ficasse quieto e não tocasse na família. Por quê? Porque a Lorena sabe que o missionário, ela não vai dizer nunca, porque a Maria Lorena é mais uma em volta ali apesar de ser uma mulher sincera, honesta, tudo, mas ela está ali naquele sistema. Então, ela mesma orientou ele a não falar nada, porque ela sabia que o missionário defende a família. Defender a família é justo, mas defender erros da igreja, erros doutrinários e acobertar o pecado dos filhos da família e humilhar os demais irmãos da igreja e perseguir as demais igrejas, está errado, está incorrendo num erro muito grande. Isso é algo que não está correto. Então sempre houve essa defesa. Quando Davi Miranda Filho aprontou, quando a Leia aprontou, quando, por exemplo, o retorno da Leia para a Igreja de Deus e Amor, eu vou falar que se alguém quiser me processar, tá aí, pode acionar todos os advogados da Sede Mundial, não quero nem saber. Por exemplo, quando a Leia saiu, aprontou com o Sérgio Sora em 2000, eu estava na Suíça, eu recém tinha chegado na Suíça. Isso repercutiu num escândalo terrível na Europa. Era só que me perguntavam, me ligavam, me perguntavam, de todos os países vizinhos ali, da Bélgica, da Alemanha, onde a Igreja de Deus e Amor tinha igreja, da Itália, e isso foi um escândalo que repercutiu de uma forma tremenda. Só que a Leia aprontou, cantou, foi para Batista, foi para a Assembleia de Deus do Belém, lá cantou lá na sede mundial, na sede internacional da Assembleia de Deus, lá que é a igreja mãe lá no Belém, se é que existe igreja mãe, cantou lá, andou com o Sérgio Sora, fez campanha com o Abílio Santana, que é um pastor assembleano polêmico, né, que não traz um testemunho para mim que é digno de ovações, e a Leia e ele aprontaram coisas que ele nunca fez na Deus e Amor, ele estava fazendo fora lá na Assembleia de Deus, a Leia pela Batista, pela Assembleia, por tudo, e envolvida ali com a Assembleia de Deus do Belém, tudo. E o que acontece? A Leia retornou e hoje a Leia é uma santa mulher, que se você comentar aqui, as pessoas entram aí no rodapé do meu vídeo e me xingam. Quem é você para falar da Leia, isso e aquilo? Quem é você? E os membros que foram humilhados? E os meus conhecidos, obreiros que eu conheci, homens velhos, maduros, que perderam seus ministérios, que destruíram a sua vida trabalhando em prol de Deus e Amor e foram cortados, disciplinados por muito menos, por qualquer coisinha, ficaram parados no tempo, e ela chegou e pegou cadeira cativa, voltou e senta na mesa da diretoria e manda e faz e acontece. Então, meus irmãos, isso é hipocrisia, e é sobre isso que eu quero falar. Foi isso que me tirou de dentro da Assembleia de Deus, do Deus e Amor, da Igreja de Jesus Cristo, e é isso que está me fazendo incorrer em abrir um novo trabalho, por não suportar essas hipocrisias, essa sujeira
no meio evangélico, vocês estão entendendo? Porque as pessoas precisam de uma igreja honesta para congregar. As pessoas precisam de um lugar para viver em paz. As pessoas não podem ser oprimidas. Eu não compactuo com a ideia de que as pessoas têm que ser oprimidas dentro de um ministério, oprimidas em nome de uma instituição ou em nome de um pastor. Pelo amor de Deus, seja ele grande, pequeno ou médio, de conhecimento e fama, não interessa. As pessoas têm que viver em liberdade de vida, liberdade não para pecar, liberdade de ir e vir, de andar em paz. Se foi no culto, foi; se não foi, não foi; se não foi na quinta, vai no domingo; se não foi no domingo. Isso é outra coisa que era exigido: marcação de presença com carimbo na carteira. Se não fosse num culto, eles eram às vezes até afastados. Se falhasse uma ceia por um motivo ou por outro, não tivesse os carimbos de ceia, os carimbos de frequência de culto doutrinário, eles eram cortados. Hoje estão dizendo que não precisa mais nada disso. E aquelas pessoas que foram feridas em nome disso, como é que hoje o pastor Lorival e a Débora dizem que não há necessidade mais? Então, é uma coisa que traz uma incoerência muito grande. Outra coisa, carteirinha de jejum, forçando e obrigando pessoas a ter estrelas em número de jejum semanais ou mensais. O jejum é voluntário. O jejum é a pessoa que decide com Deus quando ele vai jejuar ou deixar de jejuar. Sempre vi essa aberração, tinha pavor quando me apresentava aquela carteirinha, porque forçava as pessoas a jejuar. O jejum é algo espontâneo. Alguém perguntou esse dia: pastor, no meu canal aqui, um seguidor, se eu estiver falando contigo, falo com o maior carinho, eu jejuo 2 ou 3 vezes por semana. Você jejua quantas vezes você quiser. Quantas vezes teu corpo te der vazão para você jejuar, tua saúde contribuir. Quantas vezes Deus falar com você: se quer jejuar 1 vez por semana, amém. 2, se quer não jejuar nenhuma, amém. Você não vai ser rejeitado por isso ou por aquilo. Vocês estão entendendo? Você vai ser rejeitado se você pecar, desobedecer e ser submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus. Esses ritos aí são criados por homens. Isso aí é bíblico, é uma arma, uma ferramenta, jejum, oração, claro que é. Mas você não é obrigado a orar 2, 3 horas porque alguém está orando, porque a igreja fez uma campanha, ou porque alguém jejuou. Outra coisa que eu queria falar sobre campanha: a maior brincadeira que as igrejas inventaram é campanha. O que é campanha no original? Você nunca parou para pensar? Sou contra correntes e campanhas. Já falei e vou falar. Porque a palavra original, campanha, é algo momentâneo e passageiro. É algo convocado, combinado por um momento e passa. Campanha para mim é uma campanha política, porque chega no momento do pleito, faz a campanha, apresenta os projetos, ganha, sai fora, acabou a campanha. Então campanha para mim de igreja é uma besteira. Você entendeu? Por que é uma besteira? Porque é algo momentâneo, passageiro, e é algo que eles usam para explorar as pessoas, prometendo naquele momento, naquela passagem momentânea de dias, milagres, dons, pregadores explosivos que vão trazer explosão de milagres, isso e aquilo, para reunir uma multidão de pessoas e pegar o dinheiro das pessoas. Não tem outro motivo, não é para ensinar a palavra, não é para pregar a mensagem verdadeira e avivar as pessoas, não. Então por que eu sou contra a campanha? Porque é algo momentâneo e passageiro e acaba. E as coisas de Deus não acabam nunca. Então eu sou a favor do culto. Culto na terça, se tiver, não sei que a igreja vai ter 3 ou 4 cultos, na quinta, sábado, domingo, e acabou. Cultuar a Deus, louvar a Deus, cantar a Deus e acabou. Nada de campanha e corrente de 30, 40, 50, quarta, sexta, sábado, domingo, não. Não tem domingo de família, não tem sexta de macumba, não tem quarta de prosperidade, não tem nada. Todo dia é dia de doutrina, todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de família, todo dia é dia dos jovens, todo dia é dia dos velhos, todo dia é dia dos casais. A palavra de Deus tem que gotejar no altar todos os dias. Bom, então assim eu vou falando para vocês e vou fazendo as minhas colocações, vocês entendem? Aí os dito culto e prosperidade. O missionário sempre concordou e sempre apoiou o Sérgio Sora trazer o sistema da Igreja Universal do Reino de Deus do Rio de Janeiro para dentro da Deus e Amor, e de Deus do Rio para São Paulo, e de São Paulo para o mundo. Por que ele sempre aprovou? Porque gerava muito dinheiro e o missionário era enlouquecido por dinheiro. Tanto é que as ofertas dele era enfiar a mão no jaleco, puxar uma de 100. Para o missionário puxar uma de 100, é a mesma coisa que eu puxar uma moeda de 2 centavos, de 1 centavo, se ela existisse. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque tirava da própria igreja, Júlio Sora. Quando eles levantavam do bolso, eles estavam tirando do que tem. Você não vê quando o Júlio César faz a oferta lá e mostra também dinheiro. Aquilo está tirando da própria igreja. Para ele é fácil, mas para os membros da igreja que lutam, isso é um sacrifício muito árduo. Então, as pessoas que me seguirem e congregar um dia comigo não vão ser enganadas. Eu não quero ninguém enganado, me seguindo enganado. Enganado porque eu estou fazendo uma oferta e o dinheiro é meu. Não, isso é da igreja. As pessoas que me seguirem não vão ser enganadas por nada. Eu não vou permitir engano em pessoas que seguem a minha pessoa, o canal Bíblia em Foco. Então, quando eu der uma oferta, vocês têm que estar cientes que se eu sou um pastor assalariado, o dinheiro aquele que eu estou ofertando é da igreja.
Vocês estão entendendo? Não tem que enganar ninguém. Então é fácil um líder levantar uma nota de 100, ele está tirando às vezes do próprio dinheiro da salva da igreja. Às vezes nem é do salário dele, é da própria entrada da igreja. Então deixe de ser enganados, irmãos. Vocês precisam ouvir a verdade. Outra coisa, então o missionário sempre defendeu a família. E quando a família errava, ele sempre defendeu a família. Outra coisa, tem gente me dizendo para mim que brigando aí, hoje eu vou deixar bem claro, porque a maioria das pessoas de Deus e Amor saíram do meu canal. E se não quer a verdade, é melhor que saia. Eu não estou aqui para pregar para Deus e Amor nem para a Assembleia. Eu abri o canal, a Bíblia em Foco, para pregar para o mundo, pessoas que verdadeiramente estejam dentro de qualquer ministério, que queiram viver a verdade da palavra de Deus, e as pessoas que são especificamente do meu canal, que um dia quiserem congregar comigo, vão vir voluntariamente, porque eu não vou ir atrás de ninguém. Vocês estão entendendo? E nem vou prometer mundos e fundos, e nem vou trazer pessoas para o meu lado com conchavo ou com conversa fiada. Não, aqui a pegada é firme, é a palavra aqui, meus irmãos. Então, esse negócio de vir aqui xingar a Débora, esses crentes da Deus e Amor, vocês são hipócritas, vocês xingam a Débora, vocês são da mesma igreja que a Débora, vocês estão xingando o pastor Orival, vocês são da mesma igreja que ele, vocês estão taxando ele como errado e o missionário como certo, vocês são cegos, o missionário sempre foi errado junto com ele, vocês estão entendendo? Vocês precisam abrir os olhos, meus irmãos, com carinho, quero vos advertir, abrir os olhos, e vocês que ficarem nervosos, não posso fazer nada. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se alguém estiver falando uma verdade aqui, como eu estou falando, quer lutar contra a verdade, lute. Agora não venha lutar contra a verdade com mentiras, hipocrisia. Então deixa eu dizer para vocês, esse negócio da Débora cortar o cabelo foi no disco Bolachão Novo Milênio, quando ela estava nos Estados Unidos. Ela tinha o cabelo grande, o cabelo encaracolado, o cabelo bem aberto, entendeu? E ela gravou naquele último disco, ela pegou um chapéuzinho, sentou no banco lá, que fez arte de capa pro Novo Milênio. Ali ela ainda tinha o cabelo original. De lá para cá, o missionário era vivo e novo. O missionário sempre concordou com a Débora cortando o cabelo, pintando o cabelo, nunca disciplinou ela. Vocês estão entendendo? O missionário nunca chamou a Débora para disciplina. Tanto é que quando eu ia na diretoria da Sede Mundial lá, eles estavam sentados na mesa diretora decidindo a minha vida e a vida de todos os membros e obreiros do mundo todo. E a Débora estava lá. Então, não é de hoje que a Débora faz lipoaspiração, botox, essas coisas, operação, e ela faz, o dinheiro é dela, faz o que ela quiser. Isso é pessoal, não estou nada contra. Eu estou só dizendo para abrir os olhos de vocês, que vocês são, a maioria não querem entender, não querem aceitar, porque a Deus é Amor é a única igreja que vai para o céu, porque os líderes da Deus é Amor são os únicos santos. Então, nada contra a vida pessoal, nem se são santos ou não. Estou dizendo aqui o que eles fazem com os membros, e que o missionário sempre soube, que tem gente que vem aqui, sabe por quê? Eu quero destruir essa polêmica de vocês. Teve gente que gravou vídeo de aí que o missionário era o único santo dentro da igreja, que Deus revelou a igreja pro missionário, não para ele, não para os filhos. Está errado. Tem gente que defende o missionário como um homem infalível. O missionário sempre foi falho, como qualquer homem é falho. E o pior defeito dele foi querer ser falho e olhar para os erros dos outros e cobrir os erros da sua própria família, como fez o sacerdote Eli cobrindo Ofni e Finéias. Entenda uma coisa, então, que eu vou dizer e deixar bem claro para vocês. Ele sempre soube que a Débora cortava o cabelo, ele sempre soube que havia ali um alisamento de cabelo nas mulheres da família dele, ele sempre soube de todos os problemas que aconteciam na gravadora Voz da Libertação. O missionário sempre esteve a par do massacre nos cantores da Voz da Libertação, da exploração que os cantores passaram, da riqueza que a igreja montou. O missionário sempre esteve a par de tudo na igreja, pois ele era o líder, fundador e presidente que analisava documentos minuciosamente em São Paulo. Então não venha com essa conversa. Outra coisa, o missionário sempre viu aqueles cantores gravando hino para louvar o nome dele, ele sempre aceitou. Louvar a instituição, e ele defendia com um dente e se alegrava quando os cantores louvavam a instituição. Você entendendo? Ele sempre viu a Débora cortar o cabelo, a Débora mexer na sobrancelha, usar algumas roupas que eu não digo indecente, porque a Débora se veste até bem, mas algumas roupas que não condizia com a doutrina que ele tinha estabelecido de princípios do corpo para a Igreja de Deus e Amor. Ele sempre viu o Lorival fazendo o que sempre bem fez, mudando alguns itens da gravadora, colocando algumas percussão a mais no conjunto de Jeová Rafá, aquela banda de Jeová Rafá. Ele sempre viu e sempre soube de tudo, e sempre acobertou tudo que a família fazia. E faz muito tempo que a doutrina vale muito para aqueles que são membros, não para a família. Então, as viagens para Disney World, tudo isso aí ele sempre soube. Ele nunca falou porque nunca quis, até porque o Lorival morou nos Estados Unidos e acho que eles viviam lá na Disney World. Então esse negócio de estar aqui agora e recentemente viajar para lá, isso não é nada novo, é algo que já vem de tempo. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês têm que se acordar com esse negócio de ficar coando um mosquito engolindo o cabelo. Então, automaticamente, quem
quem se converte na Deus é Amor, ele aprende a ser um bom Deus amoriano. Ele aprende a ser um bom defensor da instituição IPDA Deus é Amor, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Quem se converte na Deus é Amor aprende desde antemão ser um defensor do seu líder, idolatrar o seu líder, dizer que o seu líder é o único homem de Deus que passou sobre a terra. Não estou negando que seja ou não. Não estou negando que ele operava, que Deus usava ele para operar alguns sinais, não, de forma alguma, mas estou lhes falando a verdade. Então o que o membro que se converte a Deus é Amor aprende? Isso aí, seguir cegamente aqueles ritos humanos, que tem coisa ali que não são de Deus, não são bíblicas, imposições humanas e disciplinas, tais como as duas ceias, a ceia oficial, a ceia do concerto. Qualquer ideia criada por um presbítero da família ou por um pastor da família era recebido com muito aplauso, sem ver biblicamente se tinha base bíblica, se rendia lucros para a igreja. Aquelas campanhas de envelope, de rito, de balança, de objeto, de amuleto, que foi tomando conta da igreja, que hoje tem pessoas no meu canal que são da Deus é Amor e xingam o Agenor Duque, xingam a bispa lá, do esposo do Agenor Duque, mas a Deus é Amor vem fazendo essas campanhas muito antes que a igreja Plenitude Trono de Deus. Então isso é tudo uma igreja, isso é tudo um grupo só de pessoas que estão preocupadas em campanhas correntes, em invenções, modas, aquele negócio de mentir de placa de carro, de mentir em revelações. Isso aí a Deus é Amor é a primeira a fazer, porque a Deus é Amor difundiu as revelações para o Brasil e para o mundo. A Igreja do Brasil para Cristo e a Deus é Amor são as igrejas mães no sentido de revelações. Tanto é que a Assembleia de Deus nem sabia o que eram revelações e abraçou essa heresia também. A Assembleia de Deus também está revelando hoje. A Assembleia de Deus não tinha revelação, ela trabalhava com o ministério profético. E hoje isso difundiu para o Brasil todo. Você acha que Deus não ia colocar na balança e não ia cobrar? Por isso que está acontecendo muitos escândalos, muitas revelações mentirosas, muitos arrebatamentos mentirosos, e incrível que o povo vem e defende. Quem é você? Você ora, você jura, você não tem intimidade com Deus. Se você tivesse intimidade, aproximação de Deus, se você fosse um Deus, você não estava falando dos santos de Deus, das mulheres de Deus. Tem gente que vem aqui falar mal da Nadir, a casa da pastora, discípula do missionário Davi Miranda, né? Uma mulher que se criou dentro de Deus é Amor e que aprendeu essas visagens, esses arrebatamentos, essas revelações mentirosas lá dentro. Uma mulher que congregou quase 20 anos, 25 anos com ele, nunca obedeceu a doutrina da Igreja do Amor, porque a doutrina do Amor sempre foi contra a mulher pregar no altar, no começo e depois no fim, tinha que pregar só no dia das irmãs. A Igreja do Amor sempre foi contra a mulher ser pastor, então é uma rebelde que nasceu lá dentro e agora veio para cá difundir as mesmas heresias que aprendeu lá. Então, meus irmãos, vocês têm que entender uma coisa, que eu estou falando para vocês a mais pura verdade. Então, isso sempre foi feito lá. O missionário sempre viu isso e sempre acobertou. Então quem se converte lá aprende a ser um bom Deus amoriano, alguém que vai honrar a instituição, que vai defender, e eles defendem, eles brigam, é que nem seita. Por exemplo, eu gravei um vídeo sobre a ICM, caíram de pau aí, vocês podem cuidar lá, tá com 20 mil visualização e mais de 600 comentários, e é só briga ali. Ali eles vêm para matar, para xingar, ali eles vêm te xingando, ali eles te chamam de senhor, de menino. Eu gravei contra a congregação cristã, tá com quase 20 mil visualizações, a mesma coisa, porque a seita, ela briga por aquilo que ela acha que é e defende sua instituição, não defende o evangelho. Gravei um vídeo também sobre o tabernáculo da fé, vai lá, abre lá os comentários, você vai ver o que é seita. Quando se trata de seita, eles te chamam de mentiroso, eles te perseguem, eles te pela verdade que tu está pregando, porque se sente acuado. E aí eles vêm para cima xingar. Todo sectário gosta de briga e de xingamento. E já de partir para o abraço é querer briga. Então vocês podem analisar. Então vocês percebem o seguinte: se você se converteu lá, é bem possível que você não aprendeu o verdadeiro evangelho. Você aprendeu em partes, mas o total não. Porque se você se converter lá, você aprendeu a ser um bom defensor do seu líder, um bom defensor da sua instituição, um bom defensor das revelações mentirosas. Se alguém falar de revelação, você vai ficar louco, você vai ficar bravo, você vai dizer que lá nas revelações você enriqueceu, que Deus revelou você, que foi verdade, que aconteceu um milagre na sua vida, nos cultos de prosperidade você ficou mais rico que os outros, mas vai olhar a sua vida, às vezes é um inferno, e você se achando que é o santão. Porque eu congreguei lá e vi muita hipocrisia, muita mentira, muito engano, muita gente iracunda, bravas. Então, se você se converteu dentro da Deus é Amor, não estou dizendo todos, tem um grupo de pessoas muito queridas e fiéis a Deus, convertidos, amigos do bem e pessoas calmas. Mas se você se converteu a um maior número de pessoas esmagador, você pode saber que você aprendeu a orar e jejuar. Você não aprendeu Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você aprendeu a jejuar, orar e carimbar a carteirinha com jejuns e orações. E aí você é sustentado por revelação. Tudo aquilo que eles te dizem lá pode ser mentira ou verdade, você engole.
através das revelações, porque você aprendeu que Deus estava falando na boca daquele homem. E eu pasmo o que eu vou dizer, 90% daqueles homens são mentirosos. Tantos deles já saíram de lá, já abriram outras igrejas, continuam mentindo por aí, homens que você se idolatravam neles. E homens que você hoje defende, que se eu comento aqui no canal, você vem e me xinga, porque vocês não querem compromisso com a verdade. Então tem muita gente seguindo o canal Bíblia em Foco, que talvez não tenha compromisso com a verdade. Pode me xingar, pode dizer o que você quiser. Se você não tem compromisso com a verdade, eu sinto muito em dizer para vocês. Sabe por que o canal está patinando em 10.700? Eu sei por quê. Porque muitas pessoas que vieram estão saindo. Porque não suportam a verdade. Estão deixando os comentários, estão saindo. Outros aprenderam comigo aqui, estão abrindo o canal, fazendo lives. Outros vieram aqui e são mal agradecidos, viraram as costas. Não tem problema, eu já sei que é assim. Quando se prega a verdade, tudo isso acontece. Já pastoreei igrejas que isso aconteceu. Pessoas viram as costas. Tem muita gente traidora. Tem muita gente que acha que você tem que dar sugo, são parasitas, mas não te abençoa, não abençoa o ministério real. Por isso que eu louvo a Deus pelas pessoas que estão ajudando o canal Bíblia em Foco financeiramente, espiritualmente. São pessoas amáveis e bondosas que viram que verdadeiramente Deus habita na verdade e na pureza. Não que eu queira ser alguém, que eu não seja pecador. Sou um pecador, estou no corpo da carne, mas defensor das verdades. Não gosto de engano, não gosto de mentira, não gosto de simulação, não gosto de hipocrisia. Então, continuando meu vídeo para vocês aprenderem, então o missionário sempre soube de todas essas coisas que a Débora está fazendo. A Débora não é de hoje, Lorival, que eles ensinam a lavar as mãos 20, 30 vezes, que eles ensinam pessoas a comer os melhores alimentos. Eu te pergunto, como é que um membro da Deus e Amor vai ter alimentos bons para comer, se vive, muitas deles são pessoas de baixa renda, de dificuldade financeira, como é que eles vão estar lavando mão? Isso é até uma doença que passou, que já vem de antemão isso aí, porque hoje a gente vê no coronavírus, tem que ficar usando sempre o álcool gel e lavar as mãos. Isso fala de higiene. Mas quando isso é um número exacerbado, que passa a ser uma doença, você está doente mental. Você está passando por um problema psíquico. Se você lavou as mãos uma vez e acha que as tuas mãos ainda não estão limpas, tem que lavar mais uma vez naquele mesmo momento e mais uma vez. Isso é uma doença. Tivemos aqui na família pessoas doentes assim, que achavam que estavam sempre com as mãos sujas, que se sente sujo. Então isso é uma doença que um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode ter, porque um homem de Deus tem que ser liberto espiritualmente. Então cuidado com aquelas coisas que vai te cercando, ou o relaxamento ou a limpeza exacerbada. A pessoa tem que ser limpo e ter tudo limpo, mas não pode ser um doente. Bom, meus irmãos, isso não interessa, o que interessa é o que nós estamos falando. Então, meus irmãos, se você se converteu lá, um número esmagador, você pode não ter aprendido a Bíblia, mas você pode ter aprendido a orar e jejuar. É errado orar e jejuar da maneira correta, não é errado, mas falta o conhecimento, que é a palavra de Deus. Então muitos aprenderam a ser um bom orador e jejuador, agora e estar nos cultos e seguir revelação. E as pessoas, muitas entre elas, são pessoas boas que foram enganadas e ludibriadas. Então sobre isso aí, as doutrinas, os usos de costume que o Lorival e a Débora, porque eles rebentaram. Está ali a netinha da Débora de franjinha, cabelinho cortado, quer dizer, nunca foi segredo. O que está acontecendo hoje nunca foi segredo. O missionário já sabia, o missionário foi embora e a igreja está mudando. Não, o missionário sempre soube de tudo que aconteceu na igreja. Tanto é que quando os presbíteros entregaram as credenciais, porque não era para as mulheres subir no altar, e o missionário deixou as filhas, a irmã Eni, pregar no altar e subir para o altar da igreja, isso faz 30 anos, mais de 100 presbíteros abandonou o ministério. E ele sabia, tudo que foi acontecendo na Deus e Amor, o missionário sempre soube. Tudo que foi mudando, meus irmãos. O missionário falava mal do celular, falava mal do computador, falava mal da televisão, e a internet rolava solto, e a televisão e o computador dentro da igreja de Deus e Amor. Então tem que deixar de ser hipócrita. Então o que eu quero falar também muito sobre hipocrisia. Por exemplo, eu encontrei muita gente hipócrita, e é bom que o Brasil e o mundo saiba, muita gente hipócrita. Por exemplo, você vai encontrar muitas mulheres divorciadas. Por que você vai encontrar muitas mulheres divorciadas? Porque tem muita gente iracunda, braba, que não foram libertos pela palavra, que vão atrás do jejum, da oração e das revelações. Então o que acontece? Existe muita, pela rigidez das cobranças, por causa de disciplina, vai ser disciplinado por isso, por aquilo, e não sei o que tem, aquele outro. Muitas pessoas fornicavam e ficavam escondidas, muito adultério escondido. Estou te falando, adultério e fornicação. E muitas mulheres se separaram dos seus maridos. Tem um número esmagador de mulheres separadas, divorciadas, que está vivendo sozinha, lutando sozinha, passando luta, porque nunca foram ensinadas pela palavra, porque nunca foram orientadas pela palavra. Muitas delas foram enganadas através de revelações,
muitas pessoas que hoje pagam o preço sozinha, muito divórcio e muita como é que diz assim, aconselhamento para o divórcio. Fica sozinho, vai servir a Deus sozinho, manda esse homem embora, papai. E a gente não pode aconselhar uma igreja assim. A gente tem que aconselhar o salvamento do casamento, vocês estão entendendo? Pela palavra. A gente, quando prega a palavra, evita de muitas irmãs cair em casamentos errôneos, casamentos com drogados, casamento com pessoas de má índole dentro da igreja, porque a palavra liberta, mas quando tem só jejum e oração, a tendência é as pessoas ficar mais por busca, por santidade e poder, e ficar enlouquecidas naquilo que busca e não ter orientação da Bíblia, pois a Bíblia é o mapa da vida eterna, é o que guia o ser humano, é o que norteia o ser humano na terra. Então muitos divórcios, muitas irmãs divorciadas, é normal você chegar na congregação e ver muitas irmãs se queixando, sofrendo sozinhas, uma angústia na alma delas, divorciadas, e serem incentivadas a ficarem sozinhas até o fim, porque não tem outro caminho. O casamento é um só, tem pregado aqui no canal, e muitas pessoas que estão casadas, sendo os outros incentivando a ficarem divorciados para servir a Deus sozinho. Meus irmãos, é muita complicação, e aí muito adultério escondido por baixo dos panos. E a coisa não acaba por aí, meus irmãos, não acaba. Então deixa eu dizer para vocês, algumas que se converteram, pode ter sido pessoas orientadas a serem bons deus-amorianos, pessoas que amam a instituição, que amam o líder missionário, pessoas que são bons oradores e que jejuam bastante e têm orgulho de jejuar e orar bastante. Não sou contra orar, já ensinei aqui, e não sou contra jejum, já expliquei aqui que fique bem claro. Você é contra jejum, oração, você é contra a santidade. Não, não é isso. Santidade exacerbada, sem pés no chão e sem equilíbrio, leva as pessoas para o abismo, para uma vida destruída. Vocês estão entendendo? Tudo é com ordem e decência. Então o que acontece? Mas não aprenderam a palavra de Deus. Então sobre essas coisas aí que alguém fica defendendo e dizendo, o missionário era o único que não errou, vocês estão enganados. E aí fico criticando aí os novos. Vocês têm que saber que todas essas coisas aí ele já sabia. Vocês têm que saber que o missionário sempre soube do que acontecia com o Sérgio Sora, com a Léa, com o Daniel Miranda, com o Davi Miranda Filho. E você tem que entender que ele sempre soube que os netos dele, por exemplo, defendiam de um incidente. Os netos do missionário eram libertinos em São Paulo. A gente às vezes está nas reuniões da sede mundial, os netos dele estão lá no portão de entrada do Templo da Glória, com a blazer parada, algumas meninas de toquinho de saia, mini saia, com aqueles netos dele, ostentando e bagunçando lá com um dos filhos do Luiz Rubio. Vocês entendem? Então, meus irmãos, aqui não tem segredo, não. Quer vir para o abraço, quer botar na justiça, faça o que quiser. Mas assim, sempre soube de tudo. Outra coisa, aquele regulamento interno e aquelas disciplinas para as pessoas, aquilo era algo terrível. Aquilo era algo desnecessário, aquela forma de disciplinar as pessoas, de oprimir as pessoas, aquela forma de cobrar as frequências. Quantos irmãos foram cortados, disciplinados, não porque pecaram, mas porque não davam frequência, porque não tinham os carimbos certinho, porque foram xingados por pessoas, por obreiros mal educados, obreiros cavalões, me perdoe a expressão, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cavalo, que xingavam, batiam os pés, humilhavam as pessoas. Tudo isso sempre a igreja soube, meus irmãos. Outra coisa, essa corrupção de dinheiro, essas compras de cadeira, onde os estaduais davam as maiores igrejas para aqueles que levavam o maior valor em dinheiro dentro do envelope para eles, sempre foi sabido dessa diretoria, dessas pessoas aí. Como que não sabiam dessas corrupções? É óbvio que alguém tem que saber, são tudo membros da diretoria, até porque os de capitais, todos eram membros da diretoria, a grande maioria. Dos que já eram separados para capital é porque já eram grandes conhecidos dentro do ministério, faziam parte da diretoria. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você se converteu dentro da Igreja de Deus e Amor, é bem provável que você aprendeu a ser um bom Deus amoriano, um bom defensor da instituição e um bom defensor do missionário, do seu líder, mas não aprendeu a ser um bom cristão. Tanto é que vocês brigam hoje, vocês falam mal da Irene Miranda, falam mal do pastor Lorival, falam mal dos outros, porque vocês aprenderam a defender o missionário como se ele fosse infalível e como se ele não errasse. E eu sinto muito. Alguém diz, mas eu conheci, vai entrar aqui. Eu também conheci, meus irmãos, e o que eu estou dizendo para vocês é a mais pura verdade. Alguém diz, deixa o homem descansar. Não é questão de descansar ou não. Eu já gravei vídeos aqui, que eu fui obreiro do finado pastor Luiz Antônio, congreguei com ele 12 anos, e ele também partiu, e eu também comentei, e vou comentar o que eu tenho que comentar, porque não é porque partiu, está endeusado, está embalsamado, ou está canonizado, ou é intocável, não de forma alguma. Vocês entenderam? Então o que foi feito foi milhares de coisas que aconteceram, que era sabido
Vocês estão entendendo? Era sabido da liderança e passava despercebido debaixo dos olhos deles. Mas quando era um membro, uma coisa assim, eles eram cortados, disciplinados, humilhados, ultrajados. Quantas pessoas foram cortadas, simplesmente, não vou dizer que eu concordo ou não, por um anticoncepcional, foram disciplinados por uma calça jeans, foram disciplinados muitas irmãs porque cortaram a pontinha do cabelo e era só chamar de volta e orientar, eram destruídos por qualquer detalhe, tidas como libertinas, como imorais. Quantas irmãs que chegavam no culto da igreja aí botando a mão na cabeça para expulsar demônio, às vezes pessoas que estavam chegando do mundo triste, cansado, ou outras pessoas que vinham do outro ministério porque eram endemoniadas, fazer parte do ministério, e essas coisas tudo passando despercebido. Vou lhes dizer uma coisa, se há demônios terríveis, são os demônios da hipocrisia, da mentira, do engano e da falsidade. Tem muito mais coisas que eu poderia falar para vocês, mas no momento vai escapando, foge do conhecimento da gente. Então eu quero dizer para vocês, se você se converteu lá, um número esmagador, um percentual esmagador, não é todos, você aprendeu a ser um bom Deus amoriano, um bom defensor da tua instituição, que briga de unhas e dentes, que ainda hoje, com ela caída, fracassada, nos dois domínios, no extremismo do missionário e no liberalismo da Débora e do Lorival, do pastor Lorival, vocês ainda defendem a instituição. Vocês sabem que ela se perdeu, porque uma igreja que é extremamente pro lado da doutrina e que depois vai liberando tudo, fica liberal ao extremo em poucos dias, você sabe que a igreja não está no equilíbrio de Deus. Ela está com dois extremos e vocês ainda defendem. Claro, cada um defende o que bem entende, cada um segue o que bem quiser, mas eu estou pregando para aqueles que não querem ser enganados. Eu estou falando para milhões de pessoas que vai assistir meu vídeo e que vai saber que eu estou verdadeiramente falando. Por que você está expondo, irmão Levi? Eu estou expondo porque é impossível a gente aceitar, irmãos. É impossível você engolir, é impossível você ser humilhado, é impossível você ser pisado, você passar por quantos anos de trabalho árduo, praticamente de graça, destruindo o carro, correndo, se estressando, se desgastando por algo que você vê depois que eles estavam brincando com a fé das pessoas, que estavam zombando das pessoas. Aí, por exemplo, quantas vezes o missionário chamava de lobo os irmãos que dividiram, que saíram da igreja, muitos deles dividiram erradamente a igreja, outros, tem até alguns que saíram quietos e fundaram trabalhos, que são homens de Deus trabalhando, eram lobos. E os filhos, então os lobos hoje nasceram dentro da família, porque hoje está cheio de lobos. Sérgio Sora dividiu a igreja, é lobo, então falava do missionário, lobo voraz, que ele dizia, o Davi Miranda Filho é um lobo, e o Daniel Miranda, tudo eles são lobos. Por que são lobos? Porque não defenderam a igreja que ele tinha dito que era a igreja revelada, fundada pelo Pai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu me cuido muito com aquilo que eu falo, eu procuro falar algo que eu sei que eu não vou tropeçar naquilo. Eu, como humano, eu estou sujeito a ser um homem sincero e colher coisas ruins na vida por causa de um filho que não vai seguir o que você segue. Então não adianta dizer que você não vai acontecer com você. Você tem que saber que você está fazendo a sua parte, peleando pela doutrina, pela santificação, pelo bem da família, pelo bem do evangelho, pela família que é a instituição de Deus criada na terra, mas que você está sujeito sim. Então você não é vulnerável, você não é o único que não vai ser vulnerável a essas coisas, ou que está imune a essas coisas, de forma alguma, você é humano. Então você tem que cuidar para não afirmar coisas que você vai pagar com a sua própria boca, aquilo que você falou. Não estou dizendo no sentido de doutrina, doutrina ela é e acabou, não muda, mas estou dizendo no sentido de é a única igreja, eu sou o único líder, aqui não faz isso, aqui é diferente, aqui cuidado, quando a igreja começa a dizer aqui, nós aqui não erramos, nós aqui é santo, aqui nós faz tudo certo, cuidado, você tem que pregar tudo certo, mas tem que saber que uma instituição de pessoas pode errar alguma coisa, você vai ter que chamar, orientar e disciplinar. Então, meus irmãos, eu queria deixar bem claro isso para vocês, que vocês estão vendo aí a menininha, nada contra a criancinha bonitinha, netinha, cabelinho cortado, franjinha, a Débora aí com os olhos, sobrancelha feita, botox, cirurgia de redução de estômago, e cabelinho cortado, pintado, mudança de cor, roupas de grife, nada contra cada um, não estou dizendo que a pessoa não pode usar uma roupa de grife. Se alguém me der um terno para mim de grife, eu vou usar, eu não tenho nenhum terno, se alguém me der, eu uso. E se eu ficar bonito um dia na foto aqui no canal, não me critique, mas isso não pode me mudar, vocês estão entendendo? Então vocês cuidado com aquilo que a pessoa prega e depois ele mesmo vai estribar naquilo que ele está pregando, tá certo? Então, meus queridos irmãos, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique com Deus, até o próximo vídeo, contribui, compartilhe, ajude o canal e deixe o like fixado. Então, se você é um bom Deus amoriano, você defende a instituição e o seu líder. Você aprendeu a jejuar e orar. Você não aprendeu a palavra, você precisa aprender a palavra. Jejuar, orar e seguir a palavra de Deus, tá certo?
Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.